Bem-vindo ao curso de Cálculo das Funções de uma Variável Real. Eu sou Marcos Paulo e nesse episódio vamos continuar falando sobre limite de função racional, mas vamos usar também o algoritmo de Breuer-Ruffini. Acompanhe comigo. Antes da gente efetivamente calcular limites, vamos relembrar um pouquinho de teoria de polinômios. Então, eu chamo de um polinômio de grau n a expressão anx elevado a n, an menos 1x elevado a n menos 1, e assim por diante até a1x mais a0. Esse coeficiente an, que aparece aqui no começo, deverá ser diferente de zero, e ele, assim como os demais, serão números reais. Na realidade, eles podem até ser números complexos, mas como a gente está trabalhando com funções de uma variável real, vamos nos ater apenas ao caso em que eles são números reais. E vamos considerar o número n um número natural. E ainda sobre esse coeficiente an, que deve ser diferente de zero, vamos denominá-lo de coeficiente dominante. E simbolizaremos a expressão grau do polinômio de f é n por gf igual a n ou derrom f igual a n. Sendo que nesse vídeo nós vamos usar apenas a primeira notação, mas caso você queira se aprofundar, de repente em algum outro livro você encontra a notação derrom f igual a n. Um dos primeiros resultados que aparece na teoria de polinômios é o algoritmo da divisão, que é similar ao algoritmo da divisão para números inteiros. Dados dois polinômios f e g, que são o dividendo e o divisor, respectivamente, sendo que esse g não pode ser zero, sempre é possível obter um par de polinômios q e r, que vamos chamar de quociente e resto, respectivamente, e de modo que o polinômio f é igual ao polinômio g multiplicado pelo polinômio q mais o polinômio r. Nessa expressão, eu não estou deixando claro qual é a incógnita do polinômio, conforme aqui em cima, que é x, mas vamos subentender que, neste caso, todos os polinômios são na mesma incógnita. E o grau do resto, ele é maior do que ou igual a zero, mas ele não chega a ser igual ao grau do divisor. Nós não vamos provar esse teorema. Quando o grau do resto for igual a zero, nós diremos que a divisão do polinômio f com o polinômio g é uma divisão exata, assim como acontece na divisão de números inteiros. E um outro detalhe é que o grau do quociente é sempre a diferença entre o grau do dividendo, f, e o grau do divisor, g. E para dividir dois polinômios, existem dois métodos. Um é o método da chave e o outro é o método dos coeficientes a determinar. No entanto, nós vamos analisar uma divisão de polinômios muito particular e para a qual nós temos também um método prático. Esse método chama algoritmo de Breuer-Ruffini. Em alguns casos, alguns livros, você pode encontrar como dispositivo prático de Breuer-Ruffini, e ele é usado para dividir um polinômio por outro do tipo x menos x0. Observe que nós temos aqui um polinômio de grau 1, onde esse x0, o termo independente, é um número real, e note também que temos um sinal de menos, então o termo independente na realidade é menos x0. E aí, se o f tem grau n, quando a gente divide por x menos x0, que tem grau 1, o quociente terá grau n menos 1. E eu vou explicar o uso do algoritmo por meio de exemplos. Vamos começar dividindo o polinômio f, que é 3x² menos 2x³ mais 8x² menos 6x mais 2, pelo polinômio x mais 2. O polinômio x mais 2 encaixa nesse formato, porque ele pode ser visto como x menos 2. E comparando com a forma geral, o x0 fica menos 2. Pois bem, então vamos montar aqui o algoritmo com esses traços. E bem aqui eu vou colocar o nosso x0, que é menos 2. Do lado desse menos 2, a gente coloca todos os coeficientes do polinômio f, seguindo a ordem decrescente dos expoentes da esquerda para a direita. Então, o coeficiente do x², 3, deve ser colocado primeiro, seguindo do coeficiente do x², que é menos 2, do coeficiente do x², que é 8, do coeficiente do x, que é menos 6, e o termo independente, que é 2.
Agora vamos pegar o coeficiente dominante e colocar aqui embaixo. E na sequência a gente pega esse coeficiente dominante, multiplica pelo nosso x0 e depois somamos com o coeficiente seguinte do polinômio f. Então vamos fazer 3 multiplicado por menos 2, que dá menos 6, somado com menos 8, dá menos 8, e esse menos 8 a gente coloca aqui embaixo. E repetimos esse ciclo até chegar no termo independente. Então, menos 8 multiplicado por menos 2 dá 16, somado com o próximo coeficiente, que é 8, dá 24, e esse 24 a gente escreve embaixo do 8. Agora a gente faz 24 multiplicado por menos 2, que dá menos 48, somado com o próximo coeficiente, que é menos 6, resulta em menos 54. E por último, menos 54 multiplicado por menos 2 é 108, e somado com o termo independente 2, fica 110. Pronto. Pela segunda observação, eu dividi um polinômio de grau 4 por um polinômio de grau 1, então o quociente tem grau 3. E esses coeficientes que aparecem aqui são os coeficientes do quociente segundo a ordem decrescente dos expoentes. E o último que está destacado aqui é o resto da divisão. Por isso, esse é o coeficiente do x ao cubo, coeficiente do x ao quadrado, coeficiente do x e o termo independente do quociente. Ficando, então, 3x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 24x menos 54 e resto 110. Mais um exemplo, vamos dividir x à quinta menos 2x à quarta mais 3x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 por x menos 1. Comparando aqui o x menos 1 com a forma geral x menos x0, obtemos x0 igual a 1 e vamos montar o nosso algoritmo. Colocando aqui o x0, que é 1, e na sequência a gente coloca todos os coeficientes do f. Mas aqui tem um detalhe. O coeficiente do x à quinta é 1, o coeficiente do x à quarta é menos 2, coeficiente do x ao cubo é 3, coeficiente do x ao quadrado é menos 2, e seguindo a ordem decrescente dos expoentes, nós deveríamos ter o coeficiente do x, que não aparece. Então, a gente coloca aqui como 0. É muito importante que você não esqueça de completar com 0 os coeficientes que não aparecem. E depois o termo independente, que é 1. Então, fazendo as contas, abaixa o coeficiente dominante, que é 1, multiplica pelo nosso x0, que é 1, e soma com o coeficiente seguinte. 1 vezes 1, que é 1 menos 2, o resultado é menos 1, coloca embaixo do coeficiente menos 2. E completa o ciclo, menos 1 vezes 1, dá menos 1, somando com 3, fica 2. Depois 2 vezes 1, menos 3, é menos 1. Menos 1 multiplicado por 1 com o 0, dá menos 1. E menos 1 multiplicado por 1, somado com 1, é 0. Na divisão do polinômio de grau 5 por um polinômio de grau 1, o quociente tem grau 4, então aqui nós temos todos os coeficientes do quociente da esquerda para a direita, segundo a ordem decrescente dos expoentes. Então, esse é o coeficiente do x à quarta, o coeficiente do x ao cubo, coeficiente do x ao quadrado, coeficiente do x e o termo independente do quociente. Aqui no final a gente tem um resto. Daí, o quociente é x à quarta menos x ao cubo mais 2x ao quadrado, menos x menos 1, e o resto é 0. Temos, então, aqui uma divisão exata. O teorema do resto garante que o resto da divisão de um polinômio f por x menos x0 é sempre igual ao valor numérico de f em x0. Esse teorema é bastante simples, mas eu também não vou demonstrar. Vamos apenas verificar a validade desse teorema para o exemplo 1.9, letra A, que nós dividimos 3x à quarta menos 2x ao cubo mais 8x ao quadrado menos 6x mais 2 por x mais 2. Então, se eu quisesse apenas saber o resto da divisão, eu poderia ir substituindo menos 2 no lugar da incógnita x do polinômio f, 3 que multiplica menos 2 à quarta, menos 2 que multiplica menos 2 ao cubo, mais 8 que multiplica menos 2 ao quadrado, menos 6 que multiplica menos 2 mais 2, e fazendo as contas, dá 110. Que é exatamente o que nós obtivemos
pelo algoritmo de Breuer-Ruffini. Uma consequência do teorema do resto é o teorema de D'Alembert, que garante que o polinômio f é divisível por x menos x0 se somente se, lembrando que raiz de um polinômio é um número cujo valor numérico nesse polinômio é zero. Esse teorema é uma consequência do teorema do resto e é muito mais fácil de se demonstrar, mas novamente nós vamos apenas observar a validade em um caso especial. Para a demonstração de todos os teoremas que eu já citei aqui, você pode consultar, por exemplo, os Fundamentos de Matemática Elementar, volume 6. Então, no exemplo 1.9, quando a gente dividiu no item B o x à quinta menos 2x à quarta mais 3x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 por x menos 1, o resto aqui foi zero. Vimos que era uma divisão exata e, de fato, se substituir o 1 no lugar do x no polinômio f, fica 1 à quinta menos 2 vezes 1 à quarta mais 3 vezes 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado mais 1, e fazendo as contas dá zero. Mas o mais importante sobre isso é observar que quando a gente considera a expressão do algoritmo da divisão, ou seja, o polinômio f dividido pelo polinômio g, resulta em um polinômio q mais um polinômio r, tais que f é igual a g q mais r, sendo que nesse caso do exemplo 1.9, já que o resto é zero, fica apenas f igual a q vezes g. E assim, isso nos dá uma fatoração para o polinômio f. O polinômio x à quinta menos 2x à quarta mais 3x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 pode ser decomposto no produto de x menos 1 por x à quarta menos x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 1. E essa fatoração é que é importante para o cálculo de limites. Vamos lá. Vamos calcular o limite quando x tende a menos 2 de x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x mais 8, tudo dividido por x à quarta mais 2x ao cubo menos 3x menos 6. Como sempre acontece no cálculo de limite envolvendo funções polinomiais, a gente começa aplicando a tendência. Então, eu substituí o menos 2 no lugar do x e fiz as contas, você pode observar que deu 0 sobre 0, o que é uma indeterminação. Note então que o zero anulou o numerador e o denominador. Pelo teorema de D'Alembert, que acabamos de ver, isso nos diz que tanto o numerador como o denominador são divisíveis por x menos a tendência, que é o que a gente estava chamando de x0. Então, é a mesma coisa que dizer que eles são divisíveis por x mais 2. Aí vamos entrar com o algoritmo de Breuer-Ruffini para o numerador. Note que eu coloquei aqui a tendência, que é menos 2, o nosso x0. Já coloquei aqui todos os coeficientes do numerador. E agora eu abaixo o coeficiente 1, multiplico por menos 2, somando com 2 dá 0. 0 multiplicado por menos 2 dá 0, somado com 4 é 4. 4 multiplicado por menos 2 é menos 8. E aí somado com 8 dá 0. Se você estiver fazendo essas contas num exercício desse e não der 0 aqui, pode ter certeza que você fez alguma coisa errada. Ou você colocou os coeficientes errados, ou você fez contas erradas, porque já que a gente está trabalhando com a raiz do polinômio, o resto da divisão, pelo teorema de D'Alembert, obrigatoriamente deve ser 0. Então fica esperto nisso, porque é muito comum errar nesse ponto. Ok? Então assim a gente obteve uma fatoração para o numerador. Na divisão do polinômio de grau 3 pelo polinômio de grau 1, o quociente tem grau 2. Esses são os coeficientes do quociente. E mais ainda, a gente encontrou uma fatoração para o polinômio que está no numerador. Ele será escrito como x mais 2, multiplicado pelo polinômio que sai daqui. O coeficiente 1 é do x ao quadrado, o coeficiente 0 é de x, e o 4 é o termo independente, ficando então x ao quadrado mais 4. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o denominador, lembrando que nós não temos o coeficiente do x ao quadrado, então quando eu colocar no algoritmo, eu tenho que escrever a sequência 1, 2, 0, menos 3
e menos 6, juntamente aqui com o nosso x0, a tendência, que é menos 2. Então, fazendo as contas, vamos abaixar o 1, multiplicar por menos 2 e somar com 2, isso dá 0. Depois, 0 vezes menos 2 mais 0 também é 0. 0 multiplicado por menos 2, menos 3 é menos 3. E depois, menos 3 com menos 2 dá menos 6, que também é 0. Repito, se você não encontrar 0 aqui no resto da divisão, alguma conta você fez errada, ou você pode ter esquecido, por exemplo, desse coeficiente, ou você pode ter colocado um outro errado. Então, nós dividimos um polinômio de grau 4 por um polinômio de grau 1, o quociente tem grau 3, por isso, esse é o coeficiente do x ao cubo, o coeficiente do x ao quadrado, o coeficiente do x e o termo independente, e assim construímos a fatoração para o denominador, que é x mais 2 multiplicado por x ao cubo menos 3. Dessa forma, nós vamos reescrever o limite usando as fatorações encontradas. Fica limite quando x tende a menos 2 de x mais 2 multiplicado por x ao quadrado mais 4, dividido por x mais 2 multiplicado por x ao cubo menos 3. É lógico que você pode cancelar o x mais 2 da fração, e agora você aplica a tendência para ver se a indeterminação saiu. Colocando então, fica menos 2 ao quadrado mais 4, dividido por menos 2 ao cubo menos 3, e fazendo as contas, o limite dá menos 8 onzeavos. Para finalizar, vamos calcular o limite quando x tende a 1 de x à quinta, menos 2x à quarta, mais 3x ao cubo, menos 3x ao quadrado mais 1, tudo dividido por 2x à quarta, menos 11x ao cubo, mais 24x ao quadrado, menos 23x, mais 8. Eu deixo para você a tarefa de aplicar a tendência e descobrir que a gente encontra uma indeterminação. Então, vamos entrar com o teorema de D'Alembert e, por ele, descobrimos que tanto o numerador e o denominador são divisíveis por x menos 1. Aí a gente deve, então, usar o algoritmo de Breuer-Ruffini. Só que esse numerador aqui já foi trabalhado no exemplo 1.9, letra A. E aí eu vou aproveitar o resultado. A fatoração obtida é x menos 1, que multiplica x à quarta, menos x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos x menos 1. E vamos trabalhar o algoritmo de Breuer-Ruffini com o denominador. Observe que as potências aqui estão com todos os expoentes aparecendo, então não preciso fazer nenhum completamento. Está aqui o algoritmo, já colocando a nossa tendência, que é 1. Então, abaixo 2, multiplica com 1, soma com menos 11, coloca o resultado menos 9 embaixo desse menos 11. Menos 9 multiplicado por 1 dá menos 9. Quando eu somo com 24, o resultado é 15. 15 vezes 1 menos 23 fica menos 8. E, por fim, menos 8 vezes 1 mais 8 dá 0. Então, na divisão de polinômio de grau 4 por um polinômio de grau 1, o quociente é de grau 3. Então, 2 é o coeficiente do x ao cubo, menos 9 é o coeficiente do x ao quadrado, 15 é o coeficiente do x, menos 8 é o termo independente, e o numerador pode ser reescrito como x mais 1 multiplicado por 2x ao cubo, menos 9x ao quadrado, mais 15x, menos 8. Numerador e denominador do nosso limite serão substituídos pelas nossas fatorações. Daí, cancelando o termo x menos 1, de repente pode ter saído a indeterminação. Então, vamos aplicar a tendência. Fica 1 à quarta menos 1 ao cubo, etc., menos 1, dividido por 2, 1 ao cubo, etc., menos 8. Fazendo as contas, e deu 0 sobre 0. Ou seja, a indeterminação não saiu. Mas isso significa dizer, usando o teorema de D'Alembert, nos garante que o polinômio daqui de cima, desse parêntese, e o polinômio daqui de baixo também são divisíveis por x menos 1. Aliás, lá da teoria dos polinômios, a gente costuma dizer que o 1 é raiz dupla, tanto do numerador como do denominador do nosso limite original. Mas, enfim, vamos usar o algoritmo de Breuer-Ruffini para essas duas expressões. Começando, já está aqui o algoritmo com a tendência e os coeficientes do numerador.
Vamos abaixar o dominante, que é 1, vezes 1 menos 1 é 0. 1 multiplicado aqui pelo 0, somado com 2, é 2. Depois o 2 vezes 1 mais o menos 1, que deu 1. E 1 vezes 1 menos 1 dá 0. Daqui vai sair um polinômio de grau 3, onde o coeficiente 0 é do x ao quadrado, não precisa ser colocado. Então, x à quarta menos x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 1 é a mesma coisa que x menos 1 multiplicado por x ao cubo mais 2x mais 1. Agora vamos trabalhar com o denominador. Já está aqui o nosso 1, a tendência, os coeficientes dele. Abaixo 2, multiplicado por 1 e somado com menos 9 dá menos 7. Depois menos 7 vezes 1 mais 15 é 8. E finalmente 8 vezes 1 menos 8 é 0. E a fatoração por denominador é x menos 1 multiplicado por 2x ao quadrado menos 7x mais 8. Reescrevendo o limite original com essas fatorações, a gente pode cancelar o x menos 1 e aplicamos a tendência. E fazendo as contas, nós temos 4/3. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, dê o seu like para ajudar no canal. Compartilhe aí com seus amigos, traga-os para estudar aqui conosco. E se inscreva, assim você vai ficar sabendo quando haverá novas aulas. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima e bons estudos.